E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Há quanto tempo? Bem, vamos analisar hoje, aqui no Altar das Ideias, aquela passagem de João 4 sobre a mulher samaritana. Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. Então, assim, analisando o texto de hoje, quero que você acompanhe comigo, que a gente puder olhar nesse texto do ponto de vista teológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico. Vai te ajudar bastante se você gosta, por exemplo, de estudar a Bíblia e se você gosta de pregar na sua igreja, de dar uma saudação. E se você tem curiosidade também de compreender esse texto melhor. É um texto muito interessante, particularmente eu gosto. E muita gente tem muita má compreensão e às vezes distorção sobre essa passagem. Então vem comigo. O texto, ele se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E nós vamos aqui olhar os versos do 1 ao 30 e 39 a 42. Então coloquei aqui no Word essa versão aqui é da NVI, Nova Versão Internacional. E eu quero que você acompanhe comigo para que a gente possa depois distorcer um pouco, no bom sentido, mergulhar no texto de uma forma assim um pouco mais profunda. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, acompanhe comigo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez à Galiléia. Preste atenção. Ele sai da Judeia e vai para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, Jesus sai da Judeia, ele quer ir para a Galiléia, mas era necessário passar por Samaria. Versículo 5. Assim, ele chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Em algumas versões você vai encontrar a hora sexta, que se resume aqui em meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E aí disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade de comprar comida, a cidade de Sicar. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. E aí diz a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. O poço aqui ele tem em média 30 metros. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. A mulher ainda não entendeu o que Jesus falou. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido.
O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, que é o recipiente, o jarro, a qual tira a água, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Os versículos 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado à mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você diz, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Veja só, esse é o texto do qual Jesus, ele tem um encontro com a mulher samaritana. E aqui eu vou tentar trazer para você um tipo de diálogo, de conversa e de orientação enquanto a um texto, para que a gente tente compreender melhor o que aconteceu aqui. Antes da gente dar continuidade, vamos conversar um pouco a respeito do texto de forma assim superficial. Jesus está na Judéia, ele precisa ir para a Galileia. Resumindo, olha aqui no mapa comigo. Jesus está aqui na Judéia, ele precisa chegar aqui, na Galileia. Só que Jesus faz questão de passar em Samaria. Mais ou menos aqui, Poço de Jacó. Ele vai direto para o Poço de Jacó. Enquanto isso, os discípulos vão para Sicar, que é uma cidade, um município aqui de Samaria, da região de Samaria. E Sicar é uma cidade cheia de bêbados. O povo judeu, ele tem problemas culturais com o povo de Samaria. Vamos já ver o porquê. O interessante para você começar a entender é que Jesus ele quer ir de fato para Galileia, mas o texto diz também que era necessário passar por Samaria. Aqui de Judéia para Galileia havia em torno de 3 rotas. A rota mais perto, digamos assim, mais rápida, era justamente pegar uma reta aqui de Judéia, passa por Samaria e chega a Galileia. Só que muitos vinham de Judéia, passam por Pérea, vêm por essa região aqui para chegar a Galileia. Porque como os judeus e samaritanos não se davam bem, eles não queriam se encontrar. Mas Jesus faz questão
de ir em Samaria. O texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E claro, os judeus, os discípulos entendiam que muito provavelmente não seria uma coisa boa passar por Samaria, pelos conflitos que existem entre eles. Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? Bom... Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura pra você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar pra mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura.
Não importará de onde você é. Ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Que? Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. Para. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito! Pelos conflitos que existem entre eles. Então vamos lá. O que eu quero trazer aqui é a seguinte situação. Jesus se encontra com a mulher no poço. A mulher, Jesus pede água. A mulher meio que se espanta por causa dos conflitos culturais. E Jesus acaba meio que convencendo a mulher diante da vida dela, revelando coisas, detalhes da vida dela, e Jesus acaba se revelando quem ele era, que era o Messias. E ainda deixa claro, se você soubesse quem eu sou, conhecesse o dom de Deus, você estava pedindo água a mim. E eu sou a fonte, eu tenho a fonte, em outras palavras, da água viva. Ela não entende. Na cabeça dela, a água viva é como se fosse uma água corrente. Uma água mais pura e não uma água parada. Porque o poço, em média ali tem 30 metros, é uma água parada e nem sempre ela está limpa. Interessante, a mulher vai por volta de meio-dia no poço, mas via de regra, pelo costume, as mulheres, e não uma mulher sozinha, ela iria ao poço no final da tarde. Mas ela vai por volta ali de meio-dia, o sol muito quente, geralmente quem ia nesse horário eram homens. Nesse caso o texto não deixa claro que tinha mais pessoas ali no poço. O texto só enfatiza Jesus e a mulher. Em outras palavras, é como se já tivesse algo tudo programado, como se fosse um propósito, um plano de Deus, e realmente era, em que Jesus tivesse que ter esse encontro com ela.
não somente para mudar a vida dela, para salvá-la, mas como se essa mensagem, esse momento, viesse também beneficiar a cidade de Samaria, e assim aconteceu. Até porque o texto diz que Jesus ficou 2 dias lá. Fizeram questão de segurar Jesus ali por 2 dias. Gostaram tanto da pessoa de Jesus, do Messias, que ficou 2 dias lá de boa. Se talvez não fosse um Messias, um profeta, coisa do tipo, muito provavelmente não ficaria. Teria tido briga, confusão. E eles esperavam um tipo de profetas, um tipo de Messias semelhante a Moisés. E a gente sabe que Jesus está muito superior a isso. Então, enfim, resumindo é isso. Mas agora vamos se aprofundar um pouco. Aqui nessas observações, eu quero tentar seguir esse cronograma. Uma introdução, a gente falar um pouco da geografia ali da Palestina. Tudo isso está no texto. Só que algumas coisas de forma nas entrelinhas, outras não estão no texto do qual vamos abordar, mas o texto aborda todo esse conteúdo. Aí cabe a pessoa ir atrás, estudar, se aprofundar. Vamos falar um pouco dos aspectos socioculturais do texto, para a gente entender esse conflito de judeu e samaritano. Vamos também tentar encontrar diferenças e semelhanças da mulher samaritana e fazer uma comparação com a mulher hoje aqui brasileira, na nossa atualidade. É importante isso, não é só pegar o texto, ler, compreender. É interessante a gente fazer uma ilustração para a nossa realidade. Então vamos lá. Qual era o contexto da mulher? O texto Jesus revela que ela tinha tido já 5 relações. Essas 5 relações, muito provavelmente, foram 5 divórcios. Não necessariamente que ela ficou viúva de 5. E ela estava com uma pessoa da qual não era o marido dela. Se não era o marido dela, alguns vão interpretar que era amante. Podia sim ser amante. Mas o texto também não deixa claro que era amante. Podia ser um tipo de relação conjugal que na lei judaica não estava sendo considerado um casamento. Então podia ser sim um amante ou não. Podia ser um tipo de convivência em que publicamente, no costume, na cultura judaica, por exemplo, no costume ali entre os samaritanos, na lei de Moisés, não fosse algo oficializado como casamento. E aí Jesus propositalmente fala assim, ó, mulher, chama teu marido, vai lá, fala pro teu marido, a garganta tá um pouco ruim, peço desculpa. E aí a mulher fala assim, eu não tenho marido. E aí Jesus realmente falaste a verdade, o homem que tu estás não é teu marido. Já tiveste 5 maridos. Sabe o que é que Jesus está fazendo? Jesus está revelando o quadro social da mulher, ao mesmo tempo tentando trazer ela para a noção de pecado, de erro, para que ela possa ter a noção de arrependimento, para que isso gere fé, e assim ela possa ser salva, e assim ela possa reconhecendo seus pecados, digamos assim, reconhecendo a sua vida, que ela está perdida, necessita de um Salvador, se arrepender, ter fé, acreditar que ali é o Messias, não é só um simples profeta, e aí ela, como assim aconteceu, ela possa ser alcançada pela mensagem de Jesus. Isso é muito importante. Mais na frente eu vou me aprofundar mais um pouco sobre a vida aqui dela, a questão da mulher samaritana. Vamos aqui mais à frente. Vamos entender um pouco aqui da geografia. Como eu já falei um pouco, esse mapa, ele revela, em outras palavras, é como se aqui fosse a Palestina nos tempos de Jesus. Mas não se preocupe com o nome Palestina não, porque Palestina e Israel dá quase a mesma coisa. Entenda que essa região aqui de Judéia, onde está passando aqui o mouse, ele se refere a quando Salomão morreu, as tribos de Israel, que eram 12, foram divididas. No que elas foram divididas, para trazer mais um contexto, no que elas foram divididas, ficou 10 tribos no Reino do Norte, conhecido como Israel, e ficou 2 tribos, que eram as tribos de Benjamim e Judá, no Reino do Sul,
que ficou conhecido como o Reino de Judá. Voltando aqui para o mapa. O Reino de Judá ficava aqui nessa região aqui da Judéia. Judá, Judéia, Jerusalém. Aqui tinha o templo de Salomão. Aqui que era a adoração realmente de fato. Isso foi logo após a morte de Salomão. Quem assume as 12 tribos, antes de acontecer essa separação, é o filho de Salomão. O nome dele é Roboão. Salomão assume as 12 tribos, mas já da época de Salomão, isso foi no século 10 a.C., mais ou menos 932 a.C. Quando Salomão morre, o povo já estava indignado com altos impostos. O cargo tributário estava grande. Então havia uma insatisfação muito grande pelas tribos de Israel. Principalmente por essas 10 tribos que vai ficar sendo o reino do norte. Mesmo assim, vamos lá, Roboão assume, mas Roboão, ele não muda o quadro. Ele não muda essa questão dos impostos, ele não dá ouvido ao povo, às tribos. Ele dá ouvido a conselheiros que eram bem jovens. Não desmerecendo o jovem, mas não eram bons conselhos. Até porque se fosse, muito provavelmente ele teria mudado esse quadro social, essa situação política. O que acontece? Nessa insatisfação surge um carinha chamado Jeroboão. Jeroboão era um tipo de oficial, um tipo de funcionário de Salomão, dentro das 12 tribos de Israel. E ele era um efraimita. Ele era um tipo de funcionário, digamos assim, de oficial, que ele dava supervisão às construções que acontecia no reino de Salomão, no reinado de Salomão. E ele faz questão de levantar esse conflito mais a sério para justamente tomar posse das 12 tribos. Só que ele não consegue tomar posse das 12 tribos, tomar o lugar de Roboão. Mas ele consegue dividir o povo e ele ficou com 10 tribos. E essas 10 tribos ficou justamente aqui, ó, nesse território aqui de Samaria, com essa parte aqui também de Galileia. Esse território aqui é a capital, inicialmente, da tribo. Se não me falha a memória, dessas 10 tribos que era o Reino do Norte, era Sicar, Siquém, alguma coisa assim. Posteriormente ficou em Samaria. Era justamente nessa região aqui, ó, pertinho do poço. E Judá, na verdade, o Reino do Sul, ficou com 2 tribos, que era a tribo de Judá e Benjamim, no poder ainda de Roboão, filho de Salomão. Então, resumindo, Salomão morre, século 10 a.C. Quem dá continuidade às 12 tribos de Israel é Roboão, seu filho, mas diante dos problemas sociais, dos conflitos políticos, por altos impostos, a carga tributária é grande, o povo está querendo uma melhoria, essa melhoria não acontece. Suscita um carinha chamado Jeroboão, que era funcionário, era oficial de Salomão, toma a frente da situação e consegue conquistar 10 tribos de Israel por lado dele, e assim ficou dividido. Jeroboão ficou com 10 tribos, Reino do Norte, conhecido como Israel, e Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, Reino do Sul, conhecido como Judá. Então, Reino do Sul aqui embaixo, Judéia, Judá, Jerusalém, por aqui. E aqui, mais precisamente nessa região, aqui redondeza de Samaria, com parte de Galileia, ficou as 10 tribos, Reino do Norte, Israel. Quando você estiver estudando isso aí no Antigo Testamento, e você vê assim, Israel, Judá, você tem que procurar ver o contexto, o que é que ele está querendo dizer ali. Se ele está enfatizando ao povo em sua totalidade, 12 tribos, ou se ele está enfatizando o Reino do Norte ou o Reino do Sul. Você começa a ver isso nos livros históricos, depois ali do Pentateuco. Você já começa a ver isso, por exemplo, no livro de 2 Reis. Você vê isso nos profetas menores, nos profetas maiores. O que acontece? Esses reinos,
Por exemplo, o reino de Judá, suas principais cidades aqui, ó, Jerusalém, Belém, Montes das Oliveiras, Jericó, foi levado, o reino durou em torno de 1,5 século. E o reino do norte, Israel, durou em torno de 2 séculos. Esse mapa aqui todinho, essa província aqui todinho nos tempos de Jesus, era uma província romana. Quem estava no poder aqui dessas províncias, desse território aqui todinho, era o Império Romano. Aqui é na época ainda de Jesus. Esse mapa aqui ainda é época de Jesus. E nesse período aqui, esses territórios eram territórios férteis, eram territórios de águas, de agriculturas, eram territórios, tipos de comerciantes, dava lucro para o Império Romano. Então eram províncias romanas. Aqui você pode compreender como se fosse Palestina, mais precisamente Israel. Então assim, como eu estava falando, o Reino do Sul, no poder de Roboão, mas não somente Roboão, né? Teve vários governantes, teve vários reinados. Ele durou em torno de 1,5 século. E o Reino do Norte, que teve em torno de 19 reis, 19 reinados, ele dura em torno de 2 séculos. Quando chega esses 2 séculos, que eu estou querendo enfatizar aqui, mais precisamente século 7, século 8, ali antes de Cristo, o Reino do Norte, ele é levado, e o Reino do Sul também, eles são levados a cativeiros. O Reino do Norte, essa região aqui das 10 tribos, ele é levado pelo povo da Síria. Aí vem alguns reis, você vê ali, por exemplo, Sinaqueribe, é tudo ali da Síria. E o Reino do Sul, Judá, as 2 tribos, também é levado a cativeiro, que é a da Babilônia, que dura 70 anos. Quando acaba esses 2 cativeiros, que aí já é mais precisamente no final do Antigo Testamento, o que acontece? O povo do Reino do Norte, as 10 tribos, que é Israel, fica meio sem norte, quer tentar voltar ali para Jerusalém, mas os judeus não aceitam. O Reino do Sul, que era antes Reino do Sul, agora os judeus que saíram do cativeiro, eles não aceitam, e ali começa um conflito. Desse conflito, você pode observar aqui, por exemplo, olha aqui o que eu deixei claro aqui, ó. Os samaritanos instituíram, através do rei Jeroboão, o culto ao bezerro de ouro em Samaria. Não havia só um Jeroboão, não, foi mais de um Jeroboão. Um culto ao bezerro de ouro em Samaria. Fundaram um templo e construíram 2 bezerros de ouro e disseram, em 1 Reis 12, 28, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Ou seja, para ninguém ir para Jerusalém. Justamente porque os judeus não quiseram esse tipo de união social e cultural com o povo de Samaria. Até porque o povo ainda saiu de lá idólatra. Os judeus também saíram com vários problemas, mas eles estavam, digamos que, um pouco melhor nessa questão da idolatria. E aí, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel. Israel, as 10 tribos, que te fizeram subir da terra do Egito. O povo, mesmo ainda com o cativeiro da Síria, todo aquele sofrimento, o povo bárbaro, um povo considerado bárbaro, um povo sanguinário, um povo cruel, violento, que foi instituído por Deus para que acontecesse esses cativeiros. E ajudou também ao pessoal se curar da idolatria. Mas mesmo assim o povo saiu ainda um pouco idólatra. E de certa forma contribuiu para esse conflito entre judeus e samaritanos. É daqui que começa esse problema entre judeus e samaritanos. E o pessoal de Samaria também, os samaritanos, eles se transformaram em um pessoal muito cruel. Na toa que a mulher fala assim, ó, o Senhor judeu, homem, falando comigo. Lembra do texto? Deixa eu ver aqui se eu encontro o texto falando essa parte. A mulher falando com Jesus, né? Quando Jesus pede água.
Deixa eu ver aqui, cadê esse cara? Nisso veio uma mulher samaritana, tirei água, dei-me pouco água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Por que ela falou isso? Justamente pelos conflitos entre judeus e samaritanos desde essa época aqui, dessa divisão do povo de Israel, das 12 tribos. E mesmo quando o povo volta do cativeiro, o povo volta para suas determinadas respectivas regiões, Israel, Samaria, Judá, a região ali da Judéia. Jerusalém, o templo de Salomão estava ali em Jerusalém, tudo. Samaria tenta voltar ali para Jerusalém, tenta fazer com que aconteça ainda ali toda aquela questão de ser um só povo, né? Um só povo de Deus. Isso não acontece culturalmente. Há esses conflitos entre eles. Eles meio que são inimigos, passam a ser inimigos. Por isso que a mulher fala assim, ó: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Isso é tão sério, isso é tão grave, você vai entender isso mais ainda à frente no vídeo, que você vai ver até uma declaração de um rabi a respeito disso. Isso era meio que lei. Até homem para falar com mulher aqui, principalmente sendo judeu e samaritano, sozinho à rua, por exemplo, era um negócio sério, porque pegava mal. Então, voltando aqui. Desculpa. O reino do sul permanecia no tempo de Salomão, construído conforme determinação de Deus, onde ele mesmo disse que só seria adorado ali. Então o reino do sul, que é Judá, continua ali na região da Judéia, parte aqui de Jerusalém, templo de Salomão, tudo direitinho. E o reino do norte, antigo reino do norte, né, pessoal de Israel, conhecido como Israel, ficou aqui na região de Samaria. Construíram aqui nessa região de Samaria, pertinho dessa redondeza aqui do Poço de Jacó, templos para adorar bezerros, para idolatria. Fizeram imagens de bezerros. E como você vê aqui em 1 Reis 12, 28, ó, e fez 2 bezerros de ouro. E já fizeram isso porque está ali o teu local, o teu Deus, para tu adorar. Não é lá em Jerusalém. Não tem um trabalho de ir para Jerusalém. Não deu certo, não vai dar certo ir para Jerusalém. Então vamos constituir aqui Jeroboão. Vamos construir aqui o nosso templo para adorar a Deus. Então beleza, vamos dar continuidade. Vamos ver aqui alguns aspectos sociais, socioculturais da mulher samaritana e do texto. E aí nós vamos para alguns versículos. Vamos analisar aqui alguns versículos. Primeiro, para a gente entender o texto, continuar compreendendo o texto de forma assim mais profunda, né? Vocês já entenderam o contexto, o pano de fundo, né? Judeus não se davam bem com os samaritanos por esse problema aqui da divisão do reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Mesmo com o cativeiro assírio, Israel, cativeiro babilônico, Judá, mesmo após esses cativeiros, eles não se deram bem. Mas qual era o propósito de Jesus em Samaria? Vamos procurar refletir no texto. No texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Você acha que Jesus foi para o poço de Jacó só porque estava com sede? Claro que não. Porque antes de chegar nessa região aqui do poço de Jacó, e Jesus está aqui aqui na Judéia, digamos aqui região de Jerusalém, essa redondeza aqui. Dessa região para o poço tem água, tem filetes de água, rios pequenos, por exemplo. Jesus poderia ter saciado a sede ali e pronto, não precisa saciar a sede lá no poço. Mas Jesus fez questão de ir para o poço. Para quê? Por quê? Para ter encontro com a mulher. Se você pegar esse texto, por exemplo, uma pregação, isso é muito forte. Para você compreender esse texto aqui nas entrelinhas, Jesus fez questão de ter um encontro com a mulher. E ele faz isso. Jesus é assim, ele faz questão de ter encontro com o ser humano. Jesus faz... e as melhores mensagens de Jesus, você pode prestar atenção, é quando ele faz isso com uma pessoa só. Seja em particular ou em público, mas com uma pessoa só. As mensagens mais fortes de Jesus, você pode perceber em outras passagens nos evangelhos,
é com uma pessoa só. E você vai perceber mais isso no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é muito diferente dos outros três, Mateus, Marcos, Lucas, que são sinóticos. João, ele mostra Jesus, ele revela Jesus de uma forma mais profunda. É como se Jesus tivesse grudado, é como se João tivesse grudado com Jesus ali em todos os momentos do ministério dele. Revela Jesus como Deus, revela Jesus como homem. Não que os outros não fizeram isso, mas Jesus faz de uma forma mais profunda. É como se ele tivesse ali mais intimidade, dentro da inspiração que ele teve para escrever, é como se ele tivesse uma revelação, uma inspiração maior. E claro que a gente sabe que Jesus, João, tinha essa aproximação, era um dos que tinha essa aproximação a mais com Jesus do que outros. E ele revela as duas naturezas de Jesus juntas, a humana e a divina. Ele mostra situações e textos que os outros não mostram. É muito interessante isso. Então, qual é o propósito de Jesus em Samaria? Ter um encontro com a mulher. Assim como Jesus tem o propósito de ter um encontro com você e com outras pessoas. E ali Jesus traz uma mensagem muito forte ao ponto de que ele se revela. Ele revela, faz questão de revelar através de um diálogo, de estratégia, quem é aquela mulher. É diferente de alguns crentes, por exemplo, agora trazendo uma crítica, que quando às vezes vai na casa de uma pessoa, um exemplo católico, que gosta de imagens, respeitando isso, e em vez de ele trazer as boas novas, o evangelho, preparar o terreno, ser estrategista como Jesus é, o que é que ele faz? Ele condena a imagem, ele fala mal da imagem, ele fala mal da roupa da pessoa, ele vai logo ali crucificando, vai para o inferno, é errado, isso é do cão e do diabo. Bota uma barreira, um bloqueio para a pessoa ouvir a mensagem a qual ele se propôs levar. Jesus não fez isso. Jesus chega na mulher, Jesus conversa com a mulher, Jesus revela coisas que ninguém sabe, não é que ninguém soubesse, mas como é que Jesus iria saber, partindo da ideia, caso ele não fosse um profeta, caso ele não fosse um Jesus, caso ele não tivesse o poder de saber, por exemplo, do que se passa, né, como Deus, caso alguém não tivesse revelado, caso ele não fosse Jesus, né? Então a mulher viu ali é diferente. E a mulher entendeu que ali era um profeta não só pela conversa, mas muito provavelmente também pelas vestimentas de Jesus. As vestimentas caracterizavam quem era judeu, as vestimentas caracterizavam quem era rabi, o mestre, um homem da lei. As vestimentas caracterizavam quem era, por exemplo, um religioso, quem não era um religioso. As vestimentas caracterizavam muita coisa. Não deixa de ser importante essa questão da vestimenta também, para caracterizar quem você é, por exemplo, ou quem você quer mostrar ser. 2. O horário que a mulher vai ao poço, no versículo 6. O que é que diz aqui o versículo 6? Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Meio-dia, como eu já falei, não era o horário das mulheres ir ao poço. Geralmente quem ia esse horário eram os homens. Algumas pessoas vão interpretar aqui que a mulher queria, na verdade que a mulher queria ir atrás de homem. Eu acho isso forçar o texto, porque o texto não está dizendo isso. Ah, é uma possibilidade? É. Mas é um exagero também. Perceba que a mulher samaritana aqui, diante da condição dela conjugal, os problemas que ela já teve, ela não era uma pessoa bem vista na sociedade. Ela não estava de bem com o próprio povo. E outra, os judeus já não se davam bem com o samaritano. A vida da mulher estava ferrada, em outras palavras. Ela estava perdida. Mas ela vai ao meio-dia. Parece que Jesus sabe, realmente sabia, que a mulher estava ali naquele horário. Não é à toa que acontece esse encontro. Mas o horário mesmo que as mulheres iriam era no final da tarde. O sol mais frio. Então, assim,
Jesus faz questão de ir ao encontro com ela naquele horário. E aí no 3 aqui, ó, por que Jesus não bebeu dos filetes, né, das fontes de água que existiam no caminho, antes de chegar ao poço? Justamente para ter esse encontro. Justamente para ter esse diálogo com a mulher, convencê-la dos seus pecados, revelar quem é, preparar o terreno. Olha a estratégia de Jesus. Se você, por exemplo, gosta de pregar, evangelizar, coisa do tipo, você precisa de estratégia. E a sua estratégia não deve ser sempre a mesma. Mudou a pessoa, mudou o cenário, mudou o ambiente, mudou esse tipo de situação, você tem que mudar necessariamente sua estratégia. Se você não muda a sua estratégia, geralmente você não vai ter um bom resultado. Paulo era um estrategista, Jesus aqui é um estrategista. Como é que você quer conquistar pessoas, por exemplo, para o evangelho, se você não usar boas estratégias? Você vai chegar lá na casa da pessoa, ou você vai olhar para a pessoa, vai chamar para uma conversa, vai encontrar ali vai preparar um terreno e vai começar a criticar, a julgar, a lançá-la no inferno, a falar mal de uma roupa, de uma imagem, por tipo. Isso não é estratégia. Jesus em nenhum momento aqui começou a criticar ela. Mesmo Jesus sabendo toda a vida dela, Jesus falou, é verdade, você tinha 5 maridos. Jesus tinha que tocar nesse assunto para Jesus trazer um tipo de importância e chamar a atenção a ela pro que Jesus está falando. Poxa, esse cara, essa pessoa, esse judeu, como é que ele pode saber da minha vida? Como é que ele sabe da minha vida? Como é que ele sabe disso? Ele não me conhece, eu nunca conheço, nunca o vi. Apesar que já estavam esperando o Messias, mas o Messias que estavam esperando, os samaritanos, por exemplo, eram Moisés da vida. E Jesus não é Moisés. Claro que Jesus ele iria vir com muita semelhança, né? A questão de profeta, por exemplo. Então vamos lá, o 4. A ida dos discípulos à cidade de Sicar, comprar comida, rompe preconceitos culturais. Os judeus, enquanto Jesus estava aqui no poço de Jacó, os discípulos foram na cidade de Sicar para comprar comida. Desculpa. Isso não é comum, isso não é normal. Por quê? A cidade de Sicar é uma cidade samaritana. Os samaritanos não se dão bem com os judeus. Você encontrar um bom samaritano é difícil. Não é que não tenha. Nessa época, principalmente. A briga, o conflito era tão grande que eles eram cruéis, eles eram agressivos, eles eram imorais. Eles praticavam determinados pecados sem problema nenhum. Então, os discípulos de Sicar, ainda mais a cidade que você encontrava muitos bêbados, não era algo bacana você ter esse encontro. Nem à toa que, como eu falei anteriormente, você está aqui em Jerusalém, quer ir para Galiléia, muitos davam a volta aqui pela Pérea para chegar em Galiléia, para não passar aqui pelas principais cidades de Samaria. Era um caminho mais longo, durava em torno de 3, 4 dias, mas era melhor do que ter confusão ao passar por Samaria. Eles preferiam fazer esse percurso maior do que o percurso que Jesus está fazendo. E isso daí rompe o fato de Jesus fazer isso, ir ao poço, conversar com a mulher, passar lá 2 dias, o fato dos discípulos e a cidade de Sicar começa a romper preconceitos culturais, que eram desde a época lá da divisão dos reinos, no Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Judá. O fato de Jesus encarar isso, e os discípulos, mesmo que inconsciente, porque eles precisavam comprar comida, começa a romper esse problema, esse bloqueio, esse véu entre judeus e samaritanos. Continuando. Jesus oferece uma água superior, uma água diferente para essa mulher, lá no versículo 10. O que é que tem aqui no versículo 10? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, que no caso é ele, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Você teria pedido água para mim,
Se você me conhecesse, você estava pedindo água era para mim, não era eu pedindo para você. Não entende o que é essa água viva. E realmente não era fácil na posição dela, diante dos conhecimentos dela. Não é uma pessoa, não é um Nicodemos, um doutor da lei. E mesmo Nicodemos, sendo um doutor da lei, que isso acontece até na continuação do texto, do evangelho aqui, capítulo 4 e tal, Jesus se encontra com Nicodemos, doutor da lei, um cara ali que era do Sinédrio, né, o tribunal religioso. Ele era, como é que é o nomezinho? Tipo um componente, mas tem um nomezinho, que ele fazia parte do Sinédrio. Um cara estudado, um intelectual. Mesmo assim, quando Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo, o que é que ele falou? Como, Senhor, pode um velho, velho, por exemplo, voltar para o ventre da minha mãe? Nem ele entendeu também. Então, o que dirá essa mulher iria entender quando Jesus fala em água viva? Ela pensou que era uma água, um tipo de água mais pura, mais limpa e água corrente. Água que está ali em movimento, como se fosse um rio, e não um poço, uma água parada. Ainda mais um poço de 30 metros, aproximadamente. Então, ela esperava isso, né? Jesus oferece uma água diferente, ela não entende. Vamos continuar. No 6. Jesus encoraja a mulher a encarar sua realidade. Lembrando, essa água viva é justamente a questão da vida eterna, do nascer de novo. Ela vai entender isso mais na frente. Jesus encoraja a mulher a encarar a sua realidade. No momento que ele revela saber detalhes íntimos dela, que é o versículo 18. O fato é que você já teve 5 maridos, provavelmente 5 divórcios. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Não necessariamente o marido aqui atual dela não é marido, né? Não necessariamente é um amante. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou pode ser um tipo de relação da qual, na sociedade aqui samaritana, nas leis de Moisés, na cultura aqui toda judaica, religiosa, política, talvez fosse um tipo de relação conjugal da qual publicamente não fosse reconhecido como um casamento. Por exemplo, eu vou falar aqui no popular, você é amancebado, você é junto, ou você tem união estável. Para a lei, você não é casado, até que você prove. Você vai preencher algum documento e pergunta assim, no documento, como é que é aquela parte lá que fala sobre a relação, não é um nome relação, que se você tem Estado civil, se você não é casado no papel, você não pode botar casado. Ah, mas é união estável, mas no papel você não é casado. Talvez a relação dela aqui fosse mais ou menos essa na época. Então aqui, para nós hoje, se aqui no Brasil, se eu sou só amancebado, por exemplo, tanto para a igreja, como para a sociedade, para a lei, eu não sou casado. Ah, mas eu moro junto, eu tenho uma vida, eu tenho um filho e tudo. Mas legalmente falando, se tem um documento para você, por exemplo, preencher Estado Civil, e nem na sua identidade vai estar lá como casado, vai estar como solteiro ou divorciado, se você já foi divorciado. Isso é sério. Então vamos lá. Jesus encoraja ela a encarar a realidade dela. Por que Jesus faz isso? Olha só um ponto importante. Jesus começa a mostrar a vida dela para que ela venha se arrepender. Jesus começa a tirar escamas dos olhos dela para que ela possa cair na realidade e veja que ela precisa de um salvador, ela está perdida. Ela está tendo uma situação que é a mesma ou parecida ou semelhante ou incorreta também para a época e para as leis, para os ensinos bíblicos, de um modo geral, de que não é adequada, não é correta. E aí Jesus traz ela justamente para que haja esse arrependimento, para que ela venha ter fé, e nessa fé ela possa compreender o evangelho, a mensagem, quem é Jesus, e aí
a salvação a alcance. Continuando. No 7. Jesus ensina que o verdadeiro centro de adoração não é um monte e nem um templo, mas uma pessoa, o próprio Cristo. Versículo 21. O que é que Jesus fala aqui, ó? Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte. Qual era o monte lá? E nem Jerusalém. A região ali, Jerusalém, Judéia, Judá, Israel, Samaria, eram cheios de montanhas, cheios de montes. E não eram em monte nenhum, e nem em templo nenhum, que a partir justamente daquela época de Jesus, de fato iria ser necessário, ou necessariamente, precisamente, entre quatro paredes, para adorar a Deus. Olha só o versículo 19, o versículo 20. Bem aqui ela faz uma pergunta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que era Jerusalém, porque Jerusalém tinha lá o templo de Salomão. E realmente era lá o local. É o lugar onde se deve adorar. Ela está perguntando, qual é o local que é para adorar? Porque vocês, judeus, falam que é aqui em Jerusalém. Lá em Jerusalém, né? Ela estava em Samaria. E nós, samaritanos, falamos que é aqui no monte. E aí, o que é que Jesus fala? Nem lá, nem aqui. Em monte nenhum. Por quê? Porque Deus é Espírito. E importa que o adoremos em Espírito e em verdade. E Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Quando Jesus fala assim, Deus é Espírito, ele já está deixando claro que não é o fato de você estar na igreja, um exemplo, trazendo para a nossa realidade. Não é o fato de você estar na igreja necessariamente que Deus está sendo adorado. Porque a questão não é onde tu está, é como a coisa acontece, como você adora, como essa adoração acontece. Não estou dizendo que em qualquer local tu vai adorar a Deus ou tu deve adorar a Deus. Por quê? Porque a adoração é em espírito e em verdade. São duas situações. Como a questão do espírito em espírito, ou seja, não te prende a um local. Não estou dizendo também que você não deve se congregar a uma igreja. Não é isso também que eu estou dizendo. Se congregar é importante. E também em verdade. Essa verdade aqui é Cristo. Essa verdade aqui é o Evangelho. Essa verdade aqui é o ensino bíblico. Essa verdade aqui são os princípios da liturgia. São os princípios religiosos dos quais como devemos adorar a Deus. Ou você acha que Deus vai receber adoração de qualquer jeito? Ou você acha que Deus, diante do ensino bíblico, principalmente você pega no livro de Malaquias, que dá uma série de ensinos sobre a liturgia, como é que deve ser um culto em adoração a Deus. Você acha que pode ser de qualquer jeito? Então são as duas coisas juntas. Como e como isso acontece. Em espírito, não é espírito aqui com E maiúsculo. Espírito Santo. Não, é espírito você. Em mente, em coração. Não é emoção, é fé. Você não precisa se arrupiar num culto ou coisa do tipo, não. É em espírito e em verdade. Você, por exemplo, você vai para a sala de aula para quê, né? Para estudar? Então estuda. Leva a sério. Você vai para uma igreja para quê? Para adorar a Deus? Então adora. Leva a sério. Ah, eu estou na igreja que o culto acontece realmente como a Bíblia ensina. Mas se eu não estou adorando de verdade, se não há essa união em espírito e em verdade, não há adoração. E o que é que Deus procura? Adoradores que o adorem realmente em espírito e em verdade. Tem que ser as duas coisas juntas. Aí tem gente que fala assim, então quer dizer que eu não preciso estar na igreja. Não é isso. A igreja é importante para uma série de coisas. Eu oriento você estar congregado, sim. Não sou a favor você estar desigrejado. Mas a questão é que não adianta também você estar numa igreja em que realmente tem todo um princípio bíblico correto para adorar a Deus, para fazer o culto a Deus, se em espírito você não está adorando. Se em verdade e sinceridade não existe adoração. Assim como também não adianta tu adorar realmente de verdade, coração,
em espírito está dando certo se o local, da forma que acontece o culto, não está correto. Se o culto é bagunçado, se não tem princípios bíblicos, se aquilo dali tem toda uma situação em que a Deus não se agrada, de acordo com os princípios que a Bíblia ensina. Eu dei o exemplo do livro de Malaquias, tem que estudar. Há muitos outros exemplos, principalmente no Novo Testamento, das epístolas paulinas, nos próprios evangelhos. Tem que estudar. Se você não consegue, se você está ali em sinceridade, mas o local, o ambiente, o modo qual você está fazendo isso, referente aos princípios bíblicos de cultuar a Deus, não estão corretos, essa adoração também não acontece. Não passa a ser em espírito e nem em verdade. Tem que ser as duas coisas. Não pode ser só uma coisa ou outra. Tem que ser as duas coisas. Vou dar um exemplo. Tem muita gente em certas religiões, em certos costumes, que a gente sabe que Deus não se agrada. Exemplo, idolatria. Mas são pessoas sinceras. São pessoas que muitas das vezes não têm um conhecimento bíblico, mas são sinceras diante de Deus. Na cabeça dela, está fazendo isso para Deus. Na cabeça dela, aquela adoração ali é para Deus. Mas o modo que ela está fazendo, a reverência, a devoção, dentre outras coisas, o exemplo de idolatria, Deus não vai se agradar, não vai receber, não vai dar certo. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. É isso que Jesus está falando, em espírito e em verdade. Em sinceridade com Deus e em verdade. Princípios bíblicos de cultuar a Deus, e a verdade aqui é Cristo. Não deixa de ser Cristo. Como verdade. Então, Jesus deixa claro para ela que haverá um tempo, e já chegou esse tempo, que é nem lá em Jerusalém, não importa, e nem aqui em Samaria, no monte. É em espírito e em verdade. É em sinceridade espiritual, a psique, a nossa alma, diante de Deus, e em verdade, no sentido de a forma correta de cultuar a Deus. Ou você acha que não tem uma forma correta de cultuar a Deus? Você acha que o culto tem que ser bagunçado, de qualquer jeito? Não é assim, não. Tem muita gente cultuando Deus de qualquer jeito. Está se enganando. E está enganando a muitos. 8. Jesus revela ser o Messias. Versículo 26. Olha só. Declara Jesus: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus preparou o terreno, Jesus teve um encontro. Jesus fala da intimidade dela, da vida dela. Desculpa, que eu tô um pouco ruim da garganta. Jesus fala de situações entre judeus e samaritanos, no sentido de que haverá um tempo, o tempo já chegou, que não é lá em Jerusalém nem aqui, mas em espírito e em verdade. E agora Jesus revela que ele é o próprio Messias. Muita gente vai dizer, vai interpretar que daqui em diante, você olha aqui no versículo 27, que é como se a mulher mudasse o assunto, como se a mulher não desse crédito que Jesus está falando. Mas não, a ideia não é necessariamente disso. A gente começa a entender aqui que a mulher está sendo sincera em tudo. Mas vamos lá, voltando aqui para o que eu programei. Jesus revela ser o Messias. 9. Jesus quebra conceitos e começa a agredir a cultura judaica quando conversa com a mulher. Aquilo que eu já falei anteriormente. Não é comum um judeu estar falando com a mulher samaritana em um local em que provavelmente, ou mesmo que não fosse provavelmente, mas estão só eles dois ali de conversa, porque isso para a cultura lá dá uma visão totalmente ruim. A mulher aqui, nesse momento histórico aqui bíblico, ela não vale nada, infelizmente. Ela é um objeto. Às vezes até um tipo de propriedade. A cultura aqui ela é tão forte, e Jesus começa a romper isso. Em todas as situações referente à cultura judaica, o judaísmo em si, Jesus começa a quebrar. Jesus no sábado faz milagre, trabalha, coisa que não pode. Jesus começa a fazer situações aqui, como ir de encontro a uma samaritana, que aos olhos dos judeus e dos samaritanos também, é algo que isso não pode acontecer. É como se hoje, por exemplo, você é mulher ou homem, você que está me ouvindo, e você é casado, e de repente alguém, ou talvez você mesmo, vê seu esposo ou seu marido conversando com a mulher
que provavelmente você não conhece. Só eles dois, você vê conversando na esquina, batendo um papo. Isso pode pegar mal aos seus olhos, dependendo aí de como é que seja toda a sua cabeça, digamos assim. Isso pode pegar mal também para quem tá vendo e te conhece lá o seu marido ou sua esposa. Pode pegar mal. Não significa dizer que ele tá fazendo coisa, que ele ou ela tá fazendo coisa errada. Mas aqui, para o judeu samaritano, o negócio é muito vezes mais sério. Olha só aqui um texto de um texto rabínico, fala a respeito dessa situação. Sobre a tradição aqui dos costumes. Um homem não deve entabular conversa, suscitar conversa nenhuma com uma mulher, na rua, nem mesmo com a própria esposa. E, muito menos ainda, com qualquer outra mulher, para que os homens não venham a murmurar, para que isso não pegue mal. Isso é sério. A mulher, para você ter ideia, ela é tão mal vista, ela é tão desvalorizada aqui culturalmente, que era melhor para os rabi, os mestres da religião, do judaísmo, por exemplo, queimar a lei do que tentar ensinar para uma mulher. A figura da mulher na Idade Média, para você ter ideia, é uma figura de uma pessoa que nem alma tem. Você vai falar assim, a Bíblia é machista. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui está revelando um momento histórico, cultural, de uma sociedade aqui, entre judeus e samaritanos, de uma cultura aqui religiosa. A Bíblia não está ensinando que a mulher tem que ser assim. Nem à toa que Jesus vai falar com a mulher. Quando Jesus faz isso e agride a cultura, quando Jesus mostra esse quadro, o que é que Jesus está fazendo? Além de ele agredir esses costumes, de fazer tudo que o costume diz que não é para ser feito, Jesus vai lá e faz, Jesus está valorizando a mulher. Jesus está valorizando de um jeito ao ponto de que ele está levando uma mensagem só para ela. Ao ponto de mostrar ali toda uma situação de salvação. Até porque ela precisa, todo mundo precisa. Do ponto de vista cristão, está todo mundo perdido. De salvação. Jesus está valorizando a mulher. O que Jesus fez com a mulher lá que foi levada a ele, que foi, diz o texto, foi pega em adultério. Mas não necessariamente foi pega, né? Não porque o texto está mentindo. Mas que os homens aqui nessa época, nessa cultura aqui, judaica, por exemplo, não só judaica, a galera muito mal, muito sacana. Não que isso não exista hoje. O que é que Jesus fala? Jesus fala assim, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Olha só Jesus de novo valorizando a mulher. Então Jesus ele veio para romper tradição, para romper maus costumes, para romper leis que não funcionam mais, que não precisamos, que não vai ser mais preciso. É daí que começa a surgir a ideia de cristianismo. Sai da semente judaica. O cristianismo não é o judaísmo, não pode ser o judaísmo. Não que alguma coisa não possa ser útil, mas do ponto de vista de tradição, de cultura, de costumes, é totalmente diferente. Não podia nem comer carne de porco aqui nesse momento. Carne de porco é considerada imunda. E aí Deus vai, manda uma revelação lá para Pedro, quando está, se eu não me engano, em cima de um telhado, e diz para ele comer a carne, que eles consideram imunda. Coma carne. Paulo também ensina que pode comer, não tem problema nenhum. Tem concílio, se eu não me engano, de Jerusalém, para acabar com isso e outras coisas, que não tinha mais problema nenhum. Agora, se teu irmão não quer comer, também tudo bem, não vai escandalizar ele não coma. Mas que isso não tem mais problema nenhum, falando assim por cima. Jesus, nisso aí, nesse sentido, ele começa a destruir esses maus costumes. E, infelizmente, a mulher aqui, não só aqui, nesse momento do texto, mas hoje também aqui, já fazendo uma relação aqui com o Brasil, ela ainda é muito desvalorizada, mal vista, o machismo é forte. Só não é mais ainda porque a mulher, através de lutas históricas, ela já conseguiu ganhar um espaço muito bom, ao ponto que hoje ela é chefe de casa. Antes era só a ideia do marido. Hoje elas são matriarcas. Hoje elas têm os melhores cargos em grandes empresas. E bom para ela, isso é bom. Não sou contra.
O problema é como os mecanismos e as coisas acontecem. O feminismo, por exemplo, está muito mal visto. A ideia feminista em si não é uma ideia ruim, essencialmente. O problema é como as coisas acontecem. E aí queima o filme. Mulheres rasgando roupas delas mesmas, mostrando a sua nudez, feministas, onde muitas mulheres que apoiam no sentido de quererem os seus direitos, a questão da igualdade jurídica, por aí vai, querer o seu espaço, e elas estão com razão, elas não concordam com muita coisa que acontece no feminismo, nas manifestações. Então, dependendo como as coisas acontecem, os mecanismos usados, isso queima o filme, querendo ou não, das mulheres. Continuando. Então, já foi falado aqui, né, sobre essa declaração rabínica. Tá aqui a fonte, para você ver que eu não estou inventando. Existem muitas outras. Se você botar no Google mesmo, declarações rabínicas a respeito da mulher, você vai encontrar várias, com a fonte e tudo, a página e tudo. No 10, Jesus ficou conhecido através do próprio testemunho e das palavras da mulher samaritana. Jesus fez todo esse trabalho da qual acabamos de conversar. E qual foi o resultado disso? A mulher foi lá na cidade, deixou o cântaro dela, o recipiente dela lá que tira a água. Foi na cidade e começou a falar. Vejam, vamos aqui pro texto. Esse texto aqui, ó, do 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. O que a mulher falou? Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E aí os homens, as pessoas daquela cidade, opa, alguém falou coisas da vida daquela mulher sem nem a conhecer, sem nem se conhecer, por exemplo. Isso chamou a atenção. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Olha só, o problema entre judeus e samaritanos já estava bem amenizado pelo testemunho de Jesus. Você talvez não goste de evangelizar. Você talvez não goste de... Dependendo da igreja a qual você, por exemplo, faz parte, caso você faça, existe, creio eu, existe algum projeto de evangelismo. Eu, por exemplo, uma época da minha vida, ia muito evangelizar ali no Santa Casa de Misericórdia, no hospital. E gostava muito. Era um dos locais. Mas muita gente não... Parece que não é muito para a questão da missão, do evangelismo, coisa assim do tipo. Mas o que é que eu estou querendo te dizer? Você pode evangelizar com o seu próprio testemunho. Não estou dizendo que não é para ter a propagação do evangelho, tem que ter. Eu só estou dizendo que se você tem dificuldade de repassar a mensagem do evangelho, mas você pode repassar de outras formas, de outras estratégias. E uma delas é o seu próprio testemunho. É o seu próprio exemplo, é a sua própria pessoa, é a sua própria conduta, o seu próprio comportamento dentro de casa e fora de casa. No seu trabalho, onde você estuda, etc. No meio da rua. Isso é importante. Jesus fez isso aqui também. Jesus não só revelou quem é a mulher, o pecado dela, trouxe ela para o arrependimento, gerou fé, como também Jesus sei o que ele disse de ser, pela mensagem, pela pregação. Eles passaram a acreditar não só pelo que a mulher diz, olha o que o texto fala. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado à mulher. Aí no 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ficou 2 dias ainda em Samaria. E por causa da sua palavra, muitos creram. Muitos outros creram. Por causa também do testemunho, da mensagem, das palavras de Jesus, muitos outros creram. Não foi só por causa do testemunho da mulher samaritana. E aí no 42 fala assim, ó. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse. Também nós mesmos o ouvimos.
e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Eles ouviram Jesus, conheceram Jesus naqueles 2 dias e realmente chegaram a uma confirmação. Ali é o Salvador do mundo, realmente ali é o Messias. E aqui a gente, entre aspas, tenta concluir o texto da mulher samaritana. Muito forte, um texto muito interessante, importante. E aí vem o que eu estava fazendo agora há pouco, né? O que é que a gente pode pegar desse texto, além do que já falamos, do que abordamos, para a nossa atualidade hoje, com a mulher aqui no Brasil, com a mulher brasileira. Quais semelhanças e diferenças da mulher samaritana com a mulher brasileira na atualidade? Há muita semelhança e também há diferença. A mulher trabalhava, de certa forma, sim. A mulher tinha tido provavelmente 5 divórcios. Muitas mulheres aqui no Brasil hoje também. Algo, entre aspas, normal. A mulher sofria preconceitos pela cultura. As mulheres aqui também sofrem preconceitos pela sua cultura. A mulher é tida como sexo frágil. Eu fico perguntando, frágil por quê? Porque a mulher, todo mês ela sangra. A mulher, todo mês ela sente cólicas ao ponto de que às vezes desmaiam. A mulher ficou para ela levar ser humaninhos no seu útero, que às vezes não é só um, às vezes é 2, 3, 4, às vezes até 5, que é a gestação. A mulher, ela começa a ter um tipo de... Ela sofre machismo desde quando ela é pequena. Quando ela começa a crescer um pouco, se tem uma mulher e um menino em casa, muitas das vezes quem faz as tarefas domésticas é só a menina, e isso é errado, é para ser para os dois. E tarefa doméstica não é exploração infantil, não tem nada a ver um trabalho doméstico com exploração infantil, são coisas completamente diferentes. A mulher sofre preconceitos no seu trabalho, porque acha que os machistas acham que ela é inferior. A mulher suporta isso tudo. A mulher, muitas das vezes, casada e com filho, ela trabalha, ela cursa uma faculdade, por exemplo, ela chega em casa, dá conta de casa, dos filhos, do marido. Onde é que ela é frágil? Eu acho que a única, não vou dizer fragilidade, mas um ponto biologicamente um pouco abaixo do homem é só na questão de força física, músculo, coisa do tipo. É uma questão biológica, uma questão genética. A palavra que eu quero usar não é inferior, mas não dá para comparar com um homem, no sentido de força, no sentido de ganhar massa muscular com mais facilidade, coisa do tipo, porque biologicamente são diferentes, nesse sentido são diferentes. Mas frágil, é claro que tem mulher frágil, mole, assim como também tem homem de todo jeito, mais frágil. Então, assim, a mulher, em outras palavras, a mulher samaritana com a brasileira, ela não é muito diferente, não. Do ponto de vista religioso, a mulher samaritana ela sofria um grande preconceito em várias situações, principalmente pelo problema dela conjugal. E hoje não tem, não? Também tem. Tem situações de determinadas igrejas e religiões que a mulher ela é desqualificada, ela é tida como desqualificada, que ela não pode uma coisa, não pode outra, e por aí vai. Então, assim, diante dessa situação, você acha que há muita diferença da mulher samaritana com a mulher hoje do Brasil? Particularmente não. Particularmente há muita semelhança. Agora, como eu falei, a mulher aqui no Brasil, graças a Deus e a ela já ganhou um bom espaço, mas ainda tem muita coisa a conquistar. Porque o machismo ainda é grande. Na minha opinião, ela tem que ser vista em nossa sociedade como um ser humano igual a você mesmo. Tem seu valor. Não só a mulher, como qualquer outro tipo de ser humano.
é um ser humano. O problema é que a nossa realidade é triste hoje. Não só nessa questão do que é a mulher em si, eu sei que o foco é esse, mas em vários aspectos, no aspecto relação conjugal, social, político, econômico, dentre outros. Mas falando aqui da mulher em si, a mulher, como eu falei, os rabis, os doutores da lei, os bichão, os eclesiásticos, os líderes religiosos, eles preferiam queimar a lei do que ensinar a lei para a mulher. Olha o absurdo. Isso é um absurdo. E será que isso não acontece hoje em dia? Com outra roupagem, de forma assim moderna? Quantas indiferenças a mulher sofre, dependendo da cultura? Quantas injustiças? Por fato de ser mulher, ela é tida como sexo frágil, é mais fácil fazer determinadas coisas porque é mulher, assim, de maldade, fazer em vez de fazer com o homem, fazer com a mulher, porque ela é mais frágil, porque é uma mulher, é mais fácil isso, aquilo. Infelizmente fica a reflexão. A mulher samaritana, ela sofreu inúmeras situações que o texto ele dá uma boa noção. Quando fala da questão dos divórcios, quando fala que ela está com uma pessoa vivendo, que provavelmente pode ser um amante, não é marido, é mal vista na sociedade, como pode ser uma situação em que publicamente, legalmente não é um casamento, né? Como já fora dito, e ela está ali em uma situação mal vista, desvalorizada em todos os aspectos sociais. Porque a própria cultura em si, aqui nesse momento, ela é assim, infelizmente. A Bíblia ela não é machista, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando da situação aqui da mulher samaritana, dentro da realidade dela social. Então, dentro da nossa realidade, a mulher ela sofre coisas semelhantes. Ela não é mais respeitada. Culturalmente, ela sofre inúmeros preconceitos. Muita coisa ela não pode, mas o homem pode. Muita coisa que o homem faz, ela não pode fazer porque ela fica sendo mal vista, mas o homem não fica sendo mal visto, por quê? É toda uma questão cultural. A gente sabe disso, que a cultura ela é forte. A cultura ela tem uma força tão grande que a gente acaba, gera hábito, gera costume e passa a ser normal. Mas muita coisa não é para ser tida como normal. É para ser questionada, criticada e que a gente consiga mudar para melhorar. Muita coisa, infelizmente, que ainda existe hoje, não só com a mulher, mas com vários outros seres humanos, o homem, o homossexual, por exemplo, LGBT, ainda toda uma situação, na minha opinião, de preconceitos e injustiças. Não só no meio religioso, mas também dentro da própria casa. Quanto mais quando você sai de casa. Se dentro de casa já acontece esse tipo de coisa, quanto mais quando você sai. E é isso, pessoal. A gente poderia falar muito mais aqui, a gente pode ver outros momentos. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Isso aqui vai te ajudar a você ter uma noção melhor do texto, te ajuda no estudo, te ajuda na questão do ensino, te ajuda se você quer pensar em uma pregação expositiva do texto ou temática. Daqui você pode tirar vários temas. Por exemplo, estratégias de evangelismo. Desse texto você tem várias, da parte de Jesus, do que foi conversado. Você pode trazer temas sobre fé e arrependimento, ou arrependimento e fé, onde Jesus traz a mulher para a conversa e tira a cegueira dela e mostra a realidade dela, que ela está perdida e precisa de um Salvador. Você pode trazer aqui inúmeras situações para uma pregação, por exemplo, se você gosta disso, de evangelismo, e de estratégia que Jesus fez, preparou o terreno para depois vir com a mensagem. Não é atacando, criticando, crucificando, mandando a pessoa para o inferno,
que você não é Deus para fazer isso, que você vai conquistar a pessoa. Não é assim. E não é você que convence, não. Quem convence é o Espírito Santo, é Deus. Você é um tipo de canal, digamos assim. A ideia do cristianismo não é a pessoa em si, nós em si, o missionário, digamos assim, te convencer. Que convencesse a Deus. É propagar o evangelho. Lança semente, deixa que o resto é da parte de Deus. Não é o seu querer. Eu espero que tenha gostado. Se inscreve, curte, compartilha. Critica, opina, comenta. Diz a tua opinião, isso ajuda muito. E não deixe de assistir o vídeo todinho. Assiste todinho porque isso ajuda com o desenvolvimento do canal, do YouTube e tal. Se assistir só um pedaço, ficar pulando, salteando, coisa do tipo, isso não ajuda. Eu espero que você tenha gostado e que eu tenha contribuído um pouco para o seu conhecimento. Aceito sugestões, críticas. E é isso. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.